Olá, boa noite. Boa noite a você que acompanha a programação da TV SC, jornalismo regional, informação que interessa ao grande ABC, especialmente a São Caetano do Sul. Está começando aqui mais um Café com Fatos, nosso encontro semanal, sempre às quartas-feiras, a partir das 8 da noite, discutindo o que é importante para a nossa região, abrindo espaço para participação, provocando a reflexão, falando de cidadania. Você acompanha aqui o nosso Café com Fatos, também pela internet, na Web TV São Caetano, a nossa parceira de conteúdo. Portanto, estamos falando para a região, estamos falando para todo o planeta. Muito bom ter você com a gente neste 28 de outubro, dia do funcionário público. Nosso abraço, nosso carinho, a nossa saudação aos funcionários públicos de prefeituras, de órgãos do governo do estado, de órgãos do governo federal, de autarquias, gente que acorda cedo, que dorme tarde, que serve efetivamente ao público, os ótimos, os bons funcionários públicos, que evidentemente são a grande maioria, né? Então, nossos parabéns neste dia também em que lembramos São Judas Tadeu, o santo das causas urgentes, um dos santos de maior popularidade entre os católicos, portanto, sendo celebrado hoje o dia de São Judas Tadeu. Nosso Café com Fatos está no ar. Vem tomar um café com a gente. Quem faz o ABC, quem faz São Caetano, passa por aqui. Boa noite, Leandro Amaral. Muito boa noite, Anderson Afonso. Boa noite, amigos da TV SC. É verdade, em primeiro lugar, mais uma vez, endossando as palavras do Anderson, parabéns a você que nos acompanha, servidor público, em especial você que trabalha no dia a dia da cidade de São Caetano do Sul, trabalha muito e muitas vezes não tem um reconhecimento merecido. Parabéns pelo trabalho, ou às vezes uma pequena parcela que não exerce como deveria, acaba arranhando uma categoria tão importante quanto a do funcionalismo público. Parabéns a vocês. E você falava, Anderson, e não tem como, né? Toda quarta-feira me remete ao futebol também. Como bom corintiano, estou assistindo de camarote, eu vou assistir daqui a pouco de camarote. Mas em especial os São Paulinos, e tenho muitos amigos São Paulinos, vão precisar muito de São Judas hoje, viu? Ah, se vão. O São Paulo precisa fazer 3 gols de diferença contra o Santos na Vila Belmiro. Olha, se o São Paulo passar, vai ser milagre mesmo. Vai ser realmente milagre, né? E emoções também reservadas para a Arena, no Allianz Parque, Arena Palestra, onde o Palmeiras recebe o Fluminense. Jogão. E se ganhar por 1-0, já passa para a final, já será finalista da Copa do Brasil, mas como perdeu a primeira partida, é um jogo equilibrado, cheio de emoções também, vamos aguardar. Mas aqui, o papo não é futebol não, né, Leandro? Não, aqui o papo é política e mais uma vez a pauta voltada à cidade de São Caetano do Sul. E a gente tem dito aqui espaço aberto a todas as lideranças, independentemente da questão partidária. Tem protagonismo na cidade, tem espaço garantido aqui no Café com Fatos para expor as ideias, falar do cenário da cidade, claro, tendo em vista as eleições que se avizinham em outubro do próximo ano. Por isso, com muita alegria, recebemos hoje aqui em nossos estúdios o ex-prefeito de São Caetano do Sul, hoje filiado no PSDB, José Auríquio Júnior. Auríquio, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Anderson. Boa noite, amigos telespectador do programa Café com Fatos. Quero, antes de mais nada, agradecer o convite aqui e deixar aqui também minha saudação a todo o funcionalismo público brasileiro, especial, logicamente, da nossa cidade de São Caetano do Sul e também muito especial aos do governo do estado de São Paulo, onde eu tive a honra de servir e sirvo ainda. E deixar aqui também a nossa devoção permanente a São Judas Tadeu, que eu tenho certeza que hoje à noite vai estar aí, só para complementar os prognósticos do Anderson, vai estar dentro do Allianz Parque sim também. Como viu? Bom palmeirense, Auríquio, mas não vai escapar hoje não, ele vai até o horário de acabar aqui, porque daqui a pouquinho é o jogo, ele vai falar o palpite dele, claro que ele vai achar que o Palmeiras vai passar, mas a gente vai falar mais sobre isso. Mas inicialmente, Auríquio, é importante até aproveitar a nossa audiência aqui com os moradores de São Caetano, ouve no dia a dia falar de política, mas em São Caetano em especial, parece que é a cidade do ABC que a eleição vai acontecer no próximo fim de semana. De tão acelerada que está a conversa, articulação, cenários, projeções. E claro, um dos grandes movimentos da política foi a sua saída do PTB e o ingresso no PSDB, inclusive contando aí com a bênção, com o crivo dos principais nomes aqui no estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, entre outras lideranças do partido. Inicialmente eu gostaria que você explanasse o que o motivou a ingressar no PSDB. Bom, na verdade, o convite que a gente tinha para ir ao PSDB é muito antigo. Já desde a eleição de 2004, esse convite é recorrente por parte quer do
do governador Alckmin. O governador Serra foi um dos que fez um enorme esforço para que a gente fosse ao partido, o senador Aloysio Nunes, o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso, em outras oportunidades, enfim, era um convite recorrente. De tal forma que isso acabou se protelando em função de estar na administração municipal, com o convite do governador Geraldo Alckmin para que a gente ocupasse uma secretaria de Estado. Aliás, primeira vez que São Caetano do Sul indica um secretário de Estado ao governo do Estado de São Paulo. Nós deixamos mais ou menos isso pré-acordado. E obviamente que eu tenho no governador Geraldo Alckmin a nossa principal liderança, o nosso principal aliado, é o nome que a gente entende aí que é um nome para definitivamente solucionar as questões do Brasil, a despeito do PSDB ter outros grandes nomes também, que vai ter que se discutir isso muito, e acabou se convergindo nesse sentido, aonde num momento muito festivo, de muito calor e muita receptividade, chegamos ao PSDB de São Paulo. Bem, queria deixar aqui também, claro, reiterando o convite também feito pelo Diretório Municipal de São Caetano do Sul, na figura de todos os seus membros e representado pelo vereador Beto Vidosky, que preside o partido. Bem, e José Eurico Júnior vai participar da campanha do ano que vem? Pré-candidato a prefeito? Pré-candidato a prefeito. Quer voltar a comandar a cidade? A população tem pedido isso para nós e como filho da cidade, como ex-servidor da cidade, me coloco absolutamente à disposição, entendendo esse momento que a cidade passa, colocando o nosso nome aí para servir a cidade nos próximos 4 anos. Fala um pouco sobre essa sua motivação, esse período que você teve fora, como é que você está observando a cidade e o que justificaria para você pessoalmente retornar ao comando de São Caetano do Sul. Olha, Anderson, eu confesso a você que eu saí em 2012 da prefeitura, eu já saí com o convite do governador Alckmin para ir para a Secretaria de Estado. Ele me ofertou o convite dia 27 de dezembro. Então, portanto, já na saída da prefeitura, já estava no governo do Estado. A princípio, o meu projeto era uma candidatura à Assembleia Legislativa. Isso estava mais ou menos traçado e deixamos isso determinado. Porém, a ida ao governo do Estado acabou trazendo junto com, aí você começa a ter estudos de pesquisas, estudos do cenário local, começou a mostrar de fato uma mudança de cenário da necessidade e de uma colocação da população de São Caetano do Sul no sentido do nosso retorno à prefeitura. Nesse momento eu ponderei isso junto com o governador, junto com outras lideranças do Estado e do PSDB, onde achamos por bem, então, naquele momento, protelar aquela candidatura à Assembleia Legislativa, completamos o ciclo de governo do governador Geraldo Alckmin, terminamos junto com ele o governo em 31 de dezembro de 2014 e dali adiante já projetando então aí de fato sim, em cima de pesquisas, em cima de um desejo claro da população do retorno à prefeitura. Isso nos estimula naturalmente, você vai falar, bom, você já foi prefeito por 2 vezes. É verdade, mas eu acho que talvez a experiência que a gente carregue seja o fator maior que estimula a população a lembrar do nosso nome. Então isso me dá um imenso orgulho, me dá um sentimento de servir muito importante e como filho da cidade, pelo amor que a gente tem, conhecendo a cidade como a gente conhece, conhecendo a administração como a gente conhece, acho que nós vamos ser útil à sociedade de São Caetano nos próximos 4 anos. Sempre que estamos falando aqui de um prefeito experiente, 2 mandatos seguidos, reeleito, né? De 2004 a 2012 e dá para fazer diferente? Dá para fazer o que mais? Dá para fazer, tá mais experiente? O que você faria de diferente na administração? Olha, eu reputo muito, obviamente, além dos 8 anos que você fica, eu fui 8 anos secretário do Tortorella, depois fui 8 anos prefeito municipal eleito. Vai ganhando experiência. E mais 2 anos fui secretário de Estado. Então eu tenho 18 anos acumulado em cargos executivos. Acho que hoje no cenário público de São Caetano ninguém tem essa experiência administrativa que a gente tem. Me engrandeceu muito e me ensinou muito. Não se faz comparações aqui, mas eu estou te falando. A experiência de ter servido 2 anos no governo do Estado de São Paulo, onde você tem a maior máquina pública brasileira, exceto o governo federal naturalmente, é a maior máquina pública brasileira. Com o comando do governador Geraldo Alckmin, traz um cabedal de experiências que eu não tenho dúvida que a minha mudança do perfil administrativo se consolidou ao longo desses últimos 2 anos nesse trabalho. Um outro ponto importante, resgatando essa sua atuação política, é claro que depois que acontece o fato, parece que fica mais fácil avaliar e parece que todo mundo sabia o diagnóstico e sabia encaminhar a solução para aquele problema. Mas ninguém tinha dúvida em 2012 da sua avaliação de governo. Avaliação de governo na casa de 70%, 80%, algumas superando 80%. Foi. E tem uma máxima, principalmente entre os pesquisadores, que todo bom governo tem um caminho muito bem pavimentado para se reeleger ou para fazer o sucessor. No caso, em São Caetano, você não conseguiu fazer a sucessora. Sim. Hoje, passado esse período, 3 anos,
Você avalia que se pudesse voltar, não teria indicado a Regina Maura? Ou foi uma combinação de outros fatores que, independentemente de quem fosse o seu indicado ou indicada, o resultado não seria alterado? O que deu errado, Auric? Olha, veja bem, eu acho que o não êxito da candidatura da Regina é multifatorial. Mas eu, seguramente, voltando ao cenário de 2012, eu indicaria a Regina de novo, sim, para a cidade. E eu não tenho dúvida que a Regina, eleita prefeita em 2012, nós teremos uma cidade hoje muito mais organizada, uma cidade muito mais equilibrada, uma cidade muito mais qualificada do ponto de vista de prestação de serviço público. Regina é uma das grandes gestoras públicas que eu conheci na minha passagem nesses 18 anos de vida pública. Agora, como eu falei, foram múltiplos fatores, inclusive um fator um pouco intangível para a população da desconstrução de imagem. Né? Foi feita uma discussão, você mesmo falou, eu cheguei a ter 80% de avaliação de governo. Fizeram uma desconstrução da minha imagem, da imagem da Regina, da imagem da minha família, da imagem da família da Regina, construíram cenários. A campanha mais tensa foi de 2012, foi em São Caetano, sem dúvida. Foi absolutamente ardilosa e baixa, né? Em termos de desconstrução. Isso teve um efeito, naturalmente, sobre o perfil eleitoral. Mas, rapidamente, a população entendeu o que a gente trazia de mensagem em 2012 e mostra aí agora, as pesquisas mostram exatamente essa compreensão. Agora, o que não deu certo é a conjuntura de fatores, Anderson. Não é um único fator. Em 2016, aí pelo ambiente de tensão, embora o placar foi um pouco mais elástico em termos numéricos, mas de bastidor, sem dúvida alguma, a eleição mais acirrada e mais tensa foi em São Caetano. Em 2016, não tende a ser pior do que em 2012? Olha, no que depender de mim, não. No que depender de mim, nós vamos discutir política pública, que, aliás, é o que eu tenho tentado fazer, embora a gente encontre um cenário sempre aqui na cidade de judicialização do processo político, eleitoral, e de pessoalização. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo. Ninguém discute política pública. Você tem aí, nós estamos há 11 meses das eleições, aonde você escutou alguém discutir aqui saúde pública, acesso a programas de saúde, onde você escutou alguém aqui discutir dimensionamento da rede educacional do município, aonde você escutou aqui alguém discutir política de mobilidade urbana com impacto sobre a próxima década. Zero. Não há discussão de políticas públicas em São Caetano do Sul. Há sim uma enorme e recorrente tentativa, sempre sobre a minha figura, de tentar judicializar ou de pessoalizar a discussão. Aliás, esse é um tema que nós vamos tratar aqui também no Café com Fatos, a questão das contas do ano de 2012, a reprovação no Tribunal de Contas do Estado, aquilo que aconteceu na Câmara Municipal, né, e tudo mais. Aliás, queria aproveitar ainda nesse primeiro bloco, já que o nome da Regina Maura foi citado, pegar aqui a Cleide Duarte, que está mandando aqui participação para a gente. Obrigado. Aliás, importante, você pode entrar no Twitter, pode entrar no Facebook, pode mandar o WhatsApp, todos os canais estão abertos aí, a gente vai divulgando ao longo do programa. E a Cleide está perguntando exatamente sobre a Regina. Regina Maura, não seria natural que ela fosse candidata? Qual o papel da Regina Maura na candidatura do José Aurico Júnior no ano que vem? Você quer ter a Regina do teu lado? Olha, Cleide, em primeiro lugar, parabéns pela pergunta. Não só quero, como terei a Regina trabalhando conosco. Já estamos, aliás, né? Aliás, a Regina se filia agora nos próximos dias ao PSDB. Ela teria toda a prioridade para ser a próxima candidata. A Regina tem projetos pessoais muito ousados. A Regina é uma empreendedora, está em um projeto de cunho privado, pessoal, muito exitoso, que consome aí uma carga horária enorme dela, mas com o compromisso firmado conosco de ser colaboradora de primeira instância na nossa pré-campanha e depois também na campanha, quando tiver regulamentado por lei as convenções. Na sua visão, ela ajudaria, por exemplo, na chapa de vereadores? Puxando voto, agregando uma bancada importante? Ela tem condição de ajudar em qualquer segmento que ela se propor. Eu acho que ela vai ter que compatibilizar isso com essa rotina de vida que ela tem hoje profissional, tá certo? Ela vai ter que enfocar. Isso eu acho que é algo de decisão pessoal dela, no tempo que ela entender que isso... Até porque no período que ela esteve ao teu lado, ela se dedicou 150%. 100%. Construímos, né? eu até gosto de frisar isso, se me permitir, o sistema público de saúde em São Caetano do Sul foi municipalizado em 1997, 96 para 97, quando o prefeito Tortorello era a saída do Dalanese, a chegada do Tortorello. Perfeito. E fui eu que fui o secretário desses 8 anos, e depois dos 8 anos como prefeito, como eu já disse aqui, e a Regina acompanhou e me ajudou e executou, até mais do que eu,
para e passo a construção desse sistema. O sistema de saúde que nós temos hoje, que aliás hoje não, né? Que nós tínhamos há 3 anos atrás, foi um sistema construído a 4 mãos. Eu e a Regina, entendendo, inclusive voltando na pergunta inicial, Anderson, entendendo que a Regina como construtora desse modelo, onde a população aprovava e era o principal requisito da população, entendemos que esse era talvez dos principais atributos que a Regina poderia ser a próxima prefeita de São Caetano do Sul. Mas assim, passado, vamos para frente. Vamos olhar para frente. Para encerrar o bloco, Aurico, você comentou a respeito de política pública, eu queria também pensar um tema da saúde a respeito da UPA, Unidade de Pronto Atendimento do bairro Mauá. O atual governo fez o cancelamento, tanto que vai ter que devolver um pouco mais de R$1 milhão para o governo federal. Isso, R$1.4 milhões, dizendo que não teria dinheiro, condições para arcar com a manutenção do espaço. Embora o governo federal arque com digamos, a empreitada inicial, o custeio caberia à prefeitura. Uma parte do custeio também o governo federal... Isso, mas segundo o governo, o CAPS, por exemplo, que eles vão fazer no local, o governo federal tem possibilidade de ajudar ainda mais, o que impactaria menos nos cofres de São Caetano. A UPA ela foi aceita ainda na gestão passada. Eu que trouxe. Isso. Na sua avaliação, a UPA seria mais importante? A prefeitura teria como arcar com isso? Até para a população entender um pouco mais esse atendimento. Olha, veja bem, há um enorme equívoco nessa transformação da UPA num CAPS. Óbvio que o CAPS é importante, toda cidade precisa ter. Aliás, eu fiquei estarrecido ontem, aonde eu vi o CAPS AD, CAPS Antidrogas, que fica na Avenida Senador Roberto Simões, fechado. Eu fui lá ontem, 4 horas da tarde, 4h30 da tarde. Horário de expediente? Não, fechado com corrente no portão. Significa, eu quero até questionar o que aconteceu. Você fechar uma unidade de saúde com corrente no portão às 4h30 da tarde, tinha testemunhas junto comigo. Ou seja, então essa tal importância que estão dando para o CAPS não está acontecendo na prática. Porque se você tem 2 CAPS na cidade, um deles você fechou 4h30 da tarde, ou ele está fechado definitivamente, essa importância é relativa. Agora, estrategicamente, quando nós planejamos e construímos o Hospital de Emergências Albert Sabin, que fica no entroncamento das 2 principais avenidas da cidade, Kennedy com Goiás, já existia um planejamento para uma segunda unidade de emergência que atenderia diametralmente oposto o lado da cidade, que é exatamente o Mauá, o São José e o Nova Gerte e o Jardim São Caetano. Então essa unidade não é que ela caiu lá por um acaso, ela caiu para atender esses 4 bairros. E eu aconselharia o prefeito, antes de tomar essa estapafúrdia decisão, primeiro porque ele vai ter que devolver R$1.4 milhões. Isso aonde se diz que a cidade está, de fato, numa enorme dificuldade financeira, você devolver R$1.4 milhões é um equívoco que não tem tamanho. Mas eu diria o seguinte, faça uma pesquisa de opinião com a população dos 4 bairros. Eu tenho absoluta convicção que a população vai pedir a abertura dessa UPA. Nós estamos desatendendo 4 bairros. É um equívoco enorme. Outra coisa, a obra está abandonada. A obra está sucateando aquele dinheiro público. Esse dinheiro é dinheiro do governo federal, que a prefeitura vai ter que pagar isso. Como é que deixa uma obra? Nós deixamos essa obra 50% pronta em 2012, em dezembro de 2012. Ela poderia ter sido concluída, vamos colocar no prazo de 6 meses a 1 ano. Ela já está mais de 2 parada. Não é correto dizer que a prefeitura não tem condições de manter. Eu acho isso um absurdo. A hora que você olha para as finanças e você vê que 63% do orçamento é consumido em folha de pagamento, relatório do Tribunal de Contas agora da semana passada, contas de 2014, talvez o telespectador não consiga entender a abrangência desse número que nós estamos falando. Mas só para ele ter uma ideia, infringe a lei de responsabilidade fiscal com 54% do orçamento. Nós estamos gastando 10 pontos a mais. Significa que para cada R$10 mil que a prefeitura tem no cofre, R$6.300 estão indo pagar funcionário. Tem setores da prefeitura, alguns departamentos, que a mesa não tem cadeira suficiente para atender o número de funcionários que você tem empregado, sobretudo por empresas terceirizadas. Ou seja, aí você fala que não tem dinheiro para custear uma unidade de emergência que atenderia 4 bairros da cidade, bairros populosos como Mauá e Nova Gerte. Eu acho que tem um equívoco muito grande e deveria ser melhor avaliado isso por parte do governo municipal. Bom, conversa boa e nós vamos seguir aqui. Nós vamos só para um breve intervalo comercial e na volta, mais uma vez quero agradecer, enorme audiência, os e-mails, o WhatsApp, a gente pede até desculpa, o que não der para responder aqui, nós vamos responder ao longo da semana e claro, ainda tem muito programa pela frente, pode mandar sua participação, viu? Fique ligado, até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual.
CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Eu sou o Marcos Savoy, de Olho na Notícia e sem papas na língua, como sempre, repercutindo as decisões que interferem na vida de quem mora aqui na cidade de São Caetano ou então no ABC. Meu amigo, aqui é jornalismo em defesa do cidadão e principalmente sem rabo preso. Sabe por quê? Porque aqui a bagaça é sem limites. Isso, estamos de volta. Falei que era rapidinho. Seguimos aqui com o papo hoje pautado em São Caetano do Sul. A presença mais uma vez aqui conosco do ex-prefeito José Auríquio Júnior do PSDB, que segue respondendo as perguntas dos telespectadores e, claro, falando do dia a dia, do cotidiano de São Caetano do Sul. Auríquio, a gente falou no primeiro bloco a respeito da judicialização. Eu acho que é importante agora, o Paulo Pinheiro, inclusive prefeito da cidade, participou aqui conosco, e ele classificou os 2 primeiros anos, ou a letargia dos 2 primeiros anos de governo, ele atribuiu à dívida herdada da sua administração. O ex-prefeito impossibilitou, inviabilizou, me deixou quase 270 milhões de verba que impossibilitaram investimentos na cidade, exatamente. Ele justificou a letargia dos 2 primeiros anos. E a letargia anos do terceiro ano? Ele justificou com o quê? Então, eu queria primeiro, inicialmente, houve essa dívida, o porquê dessa dívida, ter oportunidade de explicar ao nosso telespectador. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Valéria, do bairro Santo Antônio, que está tocando também nesse assunto. A Valéria fala assim, por que a cidade passou e está passando por tanta dificuldade que antes não era assim? Eu ouço falar dessa dívida, quero saber de quanto é essa dívida mesmo, porque eu quero que a cidade volte a ser o que era antes. Isso aqui é o sentimento da Valéria, que deve estar representando também, uma parte aí da população. Valéria, né? Valéria. Eu também quero que a cidade volte a ser o que era antes, Valéria. É muito importante a colocação. Primeiro eu queria fazer uma colocação gramatical aqui, que de forma equivocada e até proposital, tratam o tema de déficit orçamentário financeiro como dívida, o que é um enorme equívoco. Tá certo? Não há dívida. Dívida é quando você funda um valor que tem anuência do Tesouro Nacional, da Câmara dos Vereadores, para você poder fazer uma dívida. O município não tem dívida. O município atravessou, como atravessa ainda hoje, e a gente pode entrar no mérito, um déficit orçamentário. Como o telespectador deve ter visto num dos principais jornais aqui da região, o prefeito Luiz Marinho está com déficit em caixa de 2,1 bilhões no orçamento de 2015. O que significa isso? Que dos 5 bilhões que ele tem orçado para gastar, ele vai faltar 2 bilhões para ele. Tá certo? Pode ser que esse número diminua até o final do ano. O nosso número não é esse de déficit orçamentário que preconizam, de 200 e não sei quantos 270. milhões. Até porque o próprio prefeito fala que pagou 90 milhões. Nós precisamos saber quem que pagou o restante, porque se ele pagou 90 e eram 260, tem 170 milhões que em algum lugar pagaram essa dívida, tá certo? Então há uma tendência de querer confundir a cabeça do eleitor. Tanto é que esses números são contestáveis e que nos foi cerceado o direito de defesa sobre esses números, que a Justiça, a Vara da Fazenda Pública, de pronto concedeu uma medida cautelar suspendendo o parecer do Tribunal de Contas. Não existe parecer do Tribunal de Contas efetivo sobre as contas de 2012. O parecer, ou o acórdão, que é o termo técnico, o acórdão do Tribunal de Contas de 2012 está suspenso por ordem judicial. Portanto, nós vamos ter que esperar ver terminativamente o que a Justiça vai falar para fazer com as contas de 2012.
Tá certo? Não Só há um aí... parecer definitivo. Não, está suspenso. Está o suspenso. acórdão, a sentença é muito clara do juiz da Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. O parecer do Tribunal de Contas e todos os atos subsequentes a eles estão suspensos até que a Justiça julgue de fato o acontecido. Tá certo? Então, nós temos aí, e a própria Câmara dos Vereadores questionou o Tribunal de Contas quanto a isso, e o presidente, o conselheiro do Tribunal de Contas, Renato Martins Costa, que era o responsável por essas contas, respondeu exatamente com esse teor. Eu respondo da seguinte maneira: enquanto a Justiça, Vara da Fazenda Pública, que é quem trata do litígio com o governo do Estado, com o Tribunal de Contas, enquanto a Fazenda Pública não der decisão terminativa. O que é decisão terminativa? Decisão terminativa é uma decisão na última instância da Justiça. Enquanto a Justiça não se pronunciar na sua última instância, não há o que se fazer perante o Tribunal de Contas referente às contas de 2012. Então, o parecer não existe hoje sob o ponto de vista do ponto de vista de âmbito jurídico. Entendi. Portanto, esse número é uma enorme falácia, obviamente que distorceram com subsídio de documentos, induziram o tribunal a números equivocados. Só para complementar para a moradora, por que a cidade está nessa situação? Nós já falamos aqui agora. A cidade está gastando para cada R$1.000 que ela arrecada, R$630 em folha de pagamento. São 3.000 funcionários terceirizados que não existiam. Existiam em torno de 1.000 funcionários. Bem, mas o prefeito pode ser punido por isso. Não só pode, como o Tribunal de Contas que apontou isso. Obviamente que vão dar defesa, vão dar toda a condição que há de se fazer para que se defenda, mas é um número incontestável. Números são números. Tá certo? 63%. O telespectador tem que imaginar isso. Quem tem uma empresa pode imaginar o que eu estou falando. Você não consegue pegar do faturamento da tua empresa e gastar 63% em folha. Você não faz mais nada. Por isso que a cidade não avança em saúde, não avança em educação, não avança na zeladoria urbana. Sobra muito pouco para fazer tudo isso. Então dizer que a administração não anda porque há uma dívida, ou seja, se não é dívida ou déficit orçamentário, não pode ser usado como justificativa. Se vocês me permitirem, eu vou trazer um número rapidamente aqui para o telespectador. A cidade arrecadou com superávit em 2013. O que é superávit? Ela arrecadou mais do que estava previsto no orçamento. Ela arrecadou R$40 milhões a mais do que estava previsto. Em 2014, ela arrecadou 60 milhões a mais do que estava previsto no seu orçamento. Então vai fazendo conta. 100 milhões. Agora, há uma nova lei que permite que os prefeitos e os governadores saquem uma parte dos depósitos judiciais para usar no orçamento dos municípios. Até uma lei de autoria do senador José Serra, a qual eu não concordo especificamente, porque alguém vai pagar essa conta lá no futuro, mas é um novo recurso que vai entrar no caixa das prefeituras do estado. São Caetano vai ter algo aproximado em torno de R$70 milhões agora, entrando agora, daqui para o fim do ano. 170. Então, são 170 milhões só de superávit, ou seja, para o telespectador não entender, só de dinheiro a mais que entrou nos 3 bilhões e 300 milhões que a cidade teve de orçamento nesses 3 anos. Então, se a gente somar 3 bilhões e 300 milhões mais 170, nós estamos falando em 3 bilhões 470 milhões. Vamos fazer conta redonda? 3 bilhões e meio de reais? Vamos aceitar o número que eles falam de dívida, de déficit orçamentário, de 260 milhões? Está sobrando 3 bilhões e 200. Já tinha que ter pago. Se tivesse pago, que não foi pago, mas se tivesse pago, estaria sobrando 3 bilhões e 200. Eu queria fazer uma única pergunta ao prefeito municipal. Aonde ele gastou 3 bilhões e 200 milhões nessa cidade em 34 meses de governo? Agora, dá algo em torno de 100 milhões de reais por mês. É mais de 3 milhões de reais por dia. Caramba. Por favor, vamos pedir ao prefeito, vem aqui no programa, vá ao jornal, explica onde o senhor gastou mais de 3 milhões de reais por dia. Agora, Auriquel, na questão das contas, foi emitido um parecer pelo Tribunal de Contas do Estado e esse parecer chegou à Câmara Municipal. A Câmara votou no último dia 25 de agosto. Não, mas ela votou de forma... Não, então não, é perfeito, é aí que eu quero chegar. Ilegal. Votou no dia 25 de agosto. Tanto que até na oportunidade a sua defesa entrou com mandado de segurança para tentar não ter a sessão, mesmo depois da sessão tentou anular o que aconteceu. Não, depois não. Não tentou? Não, depois não. Depois é o mesmo mandado de segurança. É o mesmo. Que o juiz julgou o mérito. Primeiro ele julgou a liminar, depois ele julgou o mérito. Mas perfeito. Esse parecer que chegou à casa veio com um parecer desfavorável do Tribunal de Contas. Sim. Na sua avaliação, você acredita então que tem
incluindo a ampla defesa, que é o que a sua defesa... Vamos mostrar isso aí. O Tribunal de Contas vai mudar o parecer? Claramente, não tem dúvida. Natural. A defesa, nós somos cerceados na defesa. Das 2 etapas de defesa que o tribunal lhe dá, eu fui cerceado na 2ª etapa da defesa. A despeito da judicialização, acho que é importante explicar para o telespectador, né? Acho que temos que ser até um pouquinho didáticos nessa história, né? Então, vamos lá. A administração atual disse o seguinte, o Tribunal de Contas classificou a gestão do senhor Aurico como temerária, deixou dívida, de propósito não pagou fornecedor, parou de pagar fornecedor em maio, junho. Nós assumimos em 2013 com um monte de gente que não ia mais prestar serviço para São Caetano porque não tinha recebido. Quer dizer, hoje você tem fornecedor com 3 meses de atraso. É isso. Hoje tem fornecedor com 3 meses de atraso. Eu não vou dar o nome do fornecedor aqui porque seria deselegante da minha parte. Não, mas o déficit orçamentário não prejudicaria a sequência da administração. Você poderia falar, você poderia até falar que os 3 primeiros meses, os 6 primeiros meses, vamos falar o primeiro ano. O primeiro ano é um ano de ajuste. Todo lugar é. Você trabalha com orçamento redigido pela administração passada. Mesmo assim, fizemos um orçamento absolutamente correto, tanto é que houve superávit no primeiro ano, arrecadando-se 40 milhões a mais do que nós deixamos orçado, que foi feito um orçamento absolutamente real. Portanto, vamos até dar o desconto do primeiro ano, chamado a lua de mel dos administradores com a população, tá certo? Agora nós já passamos 34 meses, faltam 11 meses para acabar. Não dá para usar esse argumento mais. Eu acho que a população tem condição intelectual de entender isso e já tem compreendido isso de forma muito clara. Nessa questão da judicialização ainda, em termos de prazo, porque imagino quem está em casa acompanhando nesse momento, e em São Caetano, até pelo tamanho geográfico, 15 quilômetros quadrados, a gente tem uma interferência muito grande das redes sociais e, claro, do dia a dia da política. Então, todo dia, saiu uma sentença falando tal coisa, o Aurico não pode ser candidato. Saiu uma, não, o Aurico é candidato. Para quem está apartidário, para quem não está aí no dia a dia, até quando vai conviver com isso? Nós vamos ter um último capítulo final falando, o Aurico é candidato, não precisa sair com liminar, etc. Quando que a gente pode projetar isso? Olha, o desejo de quem está no governo, não sei se por temor da gente, ou qual motivo, tende a repetir isso todos os dias. E põe um exército de gente para repetir isso, né? É uma mentira contada várias vezes, ela se torna uma verdade. Obviamente que nós vamos continuar andando na cidade como nós temos andado. A justiça tem sido muito clara na demonstração dos direitos que a gente tem. Eu sugiro àqueles que acham que a gente não vai concorrer, puxa no TRE ou no TSE o nome da gente e vê lá a condição de elegibilidade. É a maneira mais fácil que tem para o eleitor tirar a dúvida dele hoje. O Eduardo Alves, que mora no bairro Olímpico, também participou aqui e tocou nesse assunto, perguntando assim, por que o senhor vem insistindo tanto para voltar à prefeitura? O senhor concorreria mesmo por meio de liminar, por exemplo? Olha, primeiro que eu não estou insistindo em voltar para a prefeitura. Eu estou atendendo, eu faço parte de um partido, estou trabalhando com uma coligação partidária relativamente grande, importante, que você tem expresso através de pesquisas um desejo da população para que a gente retorne. É 40% da população. Quando você está falando 40% da população, está falando de um número muito significativo de desejo de retorno. Então não há um desejo implícito da minha parte, até porque eu acho que nenhuma candidatura é de si só. Toda candidatura é de um grupo. E eu represento exatamente esse grupo. Agora, a condição jurídica de disputar é a condição jurídica que nós vamos trabalhar da melhor forma possível para ter a maior transparência possível nesse sentido. Perfeito, entendi. Aurico, e falando rapidamente, nós vamos falar mais sobre essa questão do PSDB, chapa majoritária no próximo bloco, mas já falou do arco de alianças. Hoje, quais partidos já estão assegurados com o PSDB em São Caetano do Sul? Olha, o PPS é um partido que caminha conosco, o deputado Alex Manente, que foi presidente estadual, amigo nosso, tem toda a disposição do PPS caminhar conosco. O PDT, agora, anteontem, segunda-feira, o Executivo Estadual declarou o apoio à nossa pré-candidatura, teve até um evento de inauguração do escritório do PDT, um evento muito bom. Nós estamos colaborando com eles na montagem da chapa deles de vereadores, uma chapa absolutamente competitiva, muito interessante, com grandes companheiros lá, que militavam em outros partidos que estão conosco agora. O PSDC, o presidente Emael, junto com o presidente aqui de São Caetano, João Gilberto Lúcio, também na segunda-feira manifestaram o desejo de caminhar conosco. O PHS, qual o presidente vereador Parra também
tem esboçado o desejo de caminhar conosco. Nós vamos trabalhar aproximadamente aí com 6 partidos, no máximo 7 partidos. Não há sentido de uma sopa de letrinhas aí que a gente escuta falar, não, que fulano tem 20 partidos, tem 25 partidos. Nós não temos horário eleitoral, tá certo? Eu desafio aqui a quem tem 20, 25 partidos que nos traga aqui a condição programática, de cada um desses partidos. Não sabe nem se o partido é de direita ou de esquerda, mas está tomando a sopa de letrinha achando que vai ganhar a eleição com o maior número de siglas. A eleição tem que ganhar no voto, na urna, com a população entendendo que você tem a condição de administrar a cidade. Perfeito. Nós vamos a mais um break, intervalo comercial. Na volta, vamos seguir falando de chapa majoritária, o cenário para 2016 e a sequência desse bate-papo importante com esse prefeito de São Caetano, José Euríquio Júnior. Não saia daí, até já! As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Alô amigos, alô amigas, eu, Wilson Caboclo, no nosso Recanto Sertanejo, o mundo é a atração. A gente troca um dedo de prosa e curte os grandes talentos da música. Tchê, 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 tira o pé do chão! Bem, meus amigos do Café com Fatos, estamos de volta. Passa rápido, último bloco de conversa com o ex-prefeito aqui de São Caetano do Sul, José Euríquio Júnior. Boa conversa, bom papo, esclarecedora essa conversa, com a participação dos nossos telespectadores, você que nos acompanha pela TV SC, pela Web TV São Caetano, muito obrigado pela sua audiência. Eu queria começar esse bloco, Euríquio, pegando um gancho da nossa conversa agora há pouco, você falava do sistema de saúde, de todo o processo que envolveu a montagem, a municipalização do sistema de saúde de São Caetano, só que você disse o seguinte, olha, era bom há 3 anos, agora já não é mais. Por que não é? O que aconteceu? A cidade regrediu nessa área de saúde, na tua avaliação? Não é na minha avaliação, na avaliação da população. Mas o que aconteceu? Com certeza. Há um desmantelamento do sistema de saúde, você desorganizou o sistema. O sistema de saúde é mais ou menos, para o telespectador entender, como você construir um castelo de cartas. Você vai construindo, cada vez que você vai afinando mais o castelo, vai ficando mais difícil você manter ele em pé. Tirar uma carta aqui de baixo, 2 cartas aqui de baixo, com certeza você desmonta o sistema. Está desmontado, você pega aí os principais indicadores, você vai ver, você tem fatos hoje absolutamente inimagináveis em São Caetano do Sul. Vou contar aqui um fato corriqueiro. Eu tive essa semana no conjunto dos radialistas e encontrei uma menina, 19 anos, grávida pela primeira vez, vou até poupar o nome dela aqui, vou dar o primeiro nome, vai Kátia, e ela foi 2 vezes à consulta de pré-natal na UBS do bairro dela, UBS Dolores Macei, aliás uma UBS que eu construí na minha época, foi a primeira UBS que eu construí quando me tornei prefeito. Ela foi por 2 vezes na consulta, as 2 vezes não tinha ginecologista para atendê-la. Então, você consegue imaginar uma cidade do porte da nossa, que uma gestante de 19 anos, primeira gestação, tem que 2 vezes, ou na verdade ela vai acabar indo a 3ª, para conseguir ter uma consulta com o ginecologista. Aí você tem isso como um exemplo, aí você pega o acesso farmacêutico. O acesso farmacêutico está desmantelado, completamente desmantelado. Você tem farmácias do município que funcionavam com especificidade, com efetividade, que hoje estão sucateadas. Vivem de amostra grátis, doação de propagandista que dá amostra grátis. Você pega a Farmácia Popular do Brasil, nós montamos em convênio com o governo federal, hoje está praticamente fechada, não tem mais o que atender, não tem mais estoque, não tem mais nada. Enfim, você pega
exames diagnósticos, que é importante na prática médica. Você tem exame demorando 1 ano. Mas tem os mutirões, o fila zero, não está funcionando, Auri? Veja bem, vamos pegar por ordem. Mutirões, quem trouxe o mutirão para São Caetano fomos nós. Aliás, o criador dos mutirões é o governador Zé Serra, quando ministro da Saúde. O mutirão é uma ferramenta de trabalho na saúde que você faz com efetividade. Você trata o início e o fim daquela patologia. Vamos dar um exemplo. Mutirão de varizes. Você tem que pegar o paciente que tem varizes, fazer o diagnóstico, fazer o exame e operá-lo. Você vai mandar ele para casa no mutirão, pronto, resolvido. Mutirão de cirurgia da próstata. Você vai pegar o paciente, vai fazer o diagnóstico, o exame e já deixar ele com a data de cirurgia marcada. O paciente está indo... Primeiro que transformar o mutirão numa ferramenta cotidiana. Toda semana tem mutirão. Ou seja, estão tapando o sol com a peneira. Você não resolve na rotina do dia a dia, você não tem o especialista, você não tem o exame feito, aí você acumula aquilo para 60, 90 dias e chama todo mundo, sem uma agenda, para ir lá fazer festa política, porque acaba virando festa política. Os políticos vão lá, abraça um, abraça outro, fura fila com um, fura fila com outro. Ou seja, descaracterizaram o que é o mutirão. Pode pegar a definição de mutirão que o Serra fazia quando ministro. Eu era secretário da Saúde em São Caetano. O governo disse que não tem mais fila para exame, para consulta, tá tudo bem. Não tem? Eu te trago aqui quantos pacientes você quiser. Cardiologista, você tem mais de 6 meses, paciente esperando há mais de 6 meses, que não consegue acesso à consulta. Mas queria voltar. Você falou fila zero. Fila zero. Aqui é uma propaganda, né? Um nome de propaganda. Na verdade, isso é horário estendido. Nós já trabalhávamos com horário estendido no centro policlínico. Aliás, quem criou o horário estendido em São Caetano do Sul, do terceiro turno, foi a doutora Eliana Riston, mulher do Flávio Riston, que era a nossa diretora de atenção básica. Ela elegeu 2 unidades, o centro policlínico na Vila Jete e a unidade básica de saúde Amélia Locatelli na Santa Maria, e estendíamos o horário. O que acontece? É louvável, toda atitude onde você amplifica o horário, amplia o horário de atendimento, amplia o acesso ao atendimento, é louvável. Eu não estou criticando não, muito pelo contrário. Eu acho interessante. Só que absolutamente desorganizado. Você não tem agenda, então transformar uma unidade básica em pronto atendimento, que não é o que o morador quer. Você pega essa menina, por exemplo, que eu falei para você do pré-natal, não adianta ela ir num horário estendido que não tem o ginecologista. Não tem o desmembramento dessa consulta, então você vai lá, a farmácia não está funcionando, o exame diagnóstico não tem para você oferecer para o doente. E eu diria o seguinte, você precisa, tem estudos para você mostrar o que você pode ampliar de horário. Há unidades que você não precisa ampliar para a noite, você pode ampliar para o sábado. O especialista, trazer o especialista uma vez por semana, isso você não tem sequência. Aonde que o paciente sai? Então, a atitude é louvável. A organização é a cara da administração absolutamente desorganizado. Auriquio, desgovernado. Pensando a questão da chapa majoritária, olhando para o cenário de 2016. Aqui em São Caetano, até pela classe política ou parte dela, estabeleceu-se um estereótipo de que a chapa dos sonhos tem que ter um médico e um educador. Então foi assim... Aliás, foi com o Tortorello começou exatamente. Isso, né? Professor Luiz Tortorello e doutor Silvio Torres. E aí em 2004 foi assim, 2008 foi assim, 2012 foi assim também, verdade. Só que com um ingrediente da questão da mulher. Então foi a Lúcia Dalmas Vice, que veio a romper logo na sequência com o Paulo Pinheiro, mas existiu a partir da eleição da Dilma em 2010 a importância de ter a mulher na chapa majoritária. Na sua avaliação, e recentemente até num bate-papo durante a sua filiação oficial aqui no PSDB de São Caetano, você não descartou inclusive a possibilidade de uma chapa pura, a depender da conjuntura no ano que vem, no momento de indicar o vice. O que é mais preponderante? É a questão de ser educador, ser alguém da saúde, ser mulher? O que vai pesar para definir? Olha, eu costumo dizer o seguinte, a indicação de um vice, ela é indicação de circunstâncias. Ela nunca é algo, como você está colocando, vamos planejar um ano antes que o vice tem que ser com essa característica, aquela outra. Faz. Olha, eu nas 2 eleições que eu participei, e vou até dizer da terceira também, que a Regina participou, eu fui coordenador da campanha, eu não vejo, eu não projetei isso como um planejamento de campanha. Foi circunstancial que vai te levando, você vai construindo caminhos. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho, até, não sei se é nesse sentido que você me perguntou, eu entendo que com essa alta rejeição do governo atual pela população, por uma grande parte da população, existe, quase que de forma imperativa, um desejo da população da criação de um novo bloco de poder, de um novo bloco de governo. Eles querem um novo bloco de governo. Os atores que estão aí no governo, não vamos entrar aqui no mérito, não está atendendo e agradando a população. Portanto, ela quer um novo
comando para a cidade. Esse novo comando tem que ser compartilhado num grupo. E eu tenho me proposto, e as conversas têm sido nesse sentido, da gente construir esse bloco de governo. Até porque não tem mais reeleição agora. Até porque não tem mais reeleição, até porque você tem uma quantidade de candidatos proporcionais que não querem caminhar com o governo. Aliás, você tem candidatos que estão no governo e não querem caminhar com o governo. Vão querer caminhar com outras candidaturas. Então a construção desse bloco, novo bloco de governo, passa por essa questão circunstancial do vice. Tá certo? Então eu acho que é na construção desse novo bloco de governo que nós vamos discutir o vice. Embutido aí que nós vamos discutir o vice. Tá, e isso é que vai dar depois a estrutura de campanha, isso é depois? Depois. Não tem data, não tem cronograma, não tem momento... Eu acho que é difícil. Você pega, vamos focar o cenário momentâneo aqui da cidade. Por esse mesmo motivo, um governo que tem um desempenho muito abaixo aquém do esperado, um governo que vem mostrando aí uma dificuldade muito grande na rua, estimula um sem número de candidaturas. Eu acho que eu nunca vi uma pré-campanha como São Caetano hoje, acho que nós temos 10 pré-candidatos. Alguns até atendendo interesse do governo, tá certo? Outros até por aspiração própria e outros também representando grupos. Então nós vamos ter que ter uma fórmula. E nesse papel eu tenho me colocado aí de construir e de encaminhar isso ao longo do próximo ano, de construir o formato desse novo bloco de governo, para apresentar para a população. São Caetano tem o perfil, tem a característica de comportar mais de 2 blocos num debate político? E quando eu digo isso, Entendo é para inserir não. a pergunta da terceira via e mais. Por quê? Entendo que hoje, fora PSDB e fora o grupo governista liderado pelo atual prefeito, nós temos 5 nomes colocados no cenário, digamos, mais efetivamente. O do Gilberto Costa, ex-vereador, do vereador Fábio Palácio, Lúcia Dalmas, atual vice-prefeita rompida com o prefeito, a candidatura do PSOL e a candidatura do Partido dos Trabalhadores. Nenhum desses 5 teria condição de apresentar à altura um debate com o PSDB e com o governo? Não se trata de desqualificar que ninguém teria competência para apresentar. Se você olhar retrospectivamente São Caetano, você nunca teve uma eleição que não fosse de 2 blocos, tá certo? Uma eleição de polarização. Polarizada. Você teve sempre outras forças envolvidas, o próprio Partido dos Trabalhadores, o PSOL. Com protagonismo, não. Com protagonismo, não. E eu tenho entendido que o encaminhar, pelo menos numérico, dessa próxima eleição tem sido nesse sentido de repetir os quadros anteriores, os quadros históricos da cidade. Aurico, vamos discutir gestão. Falamos um pouco de saúde, vamos falar de mobilidade urbana. Você falava, nós precisamos discutir política pública, né? Sim. Na eleição de 2012, eu me lembro, o atual prefeito dizia, olha, o Aurico deixou construir prédio em tudo quanto é lugar, aprovou todos os alvarás. Eu, se for eleito, não vou assinar nenhum. Vou deixar construir o que está aprovado, mas não vou aprovar mais nenhum, porque ninguém anda mais em São Caetano, não é possível mais circular de carro, temos grandes problemas de mobilidade urbana. Responda a isso, Aurico. Passados 3 anos, você pensa do mesmo jeito? Quais são os argumentos que você tem a respeito dessa questão? São Caetano, de fato, é uma cidade que está verticalizada demais e com problemas de mobilidade urbana por causa disso? Olha, é importante a tua pergunta, até para a gente poder fazer um panorama geral. Eu não vou nem entrar no mérito da campanha passada, porque só põe um gancho pra o gente nível, entender o promessômetro da campanha passada, se você for colocar agora na régua aqui, vai dar 0. Então não vamos entrar nesse mérito, mas vamos colocar a questão urbanística real, que eu acho que quem se propõe a ser prefeito tem que ter debate qualificado com estudos, com demonstração do que você está vendo. O país passou por um boom econômico. Nós tivemos um boom econômico na virada da primeira para a segunda década deste século, a qual o mercado imobiliário foi um dos principais mercados afetados pelo boom econômico. Foi o automotivo e o imobiliário. São Caetano era uma cidade de altíssimos atrativos urbanos. Nós fizemos uma lei em 2010 restringindo o padrão de edificação. Nós restringimos o padrão de edificação em 2010 a, em média, 50% do que você poderia fazer antes. No plano diretor. Plano diretor. A atual administração não mudou uma vírgula sequer do plano. Portanto, é o mesmo plano de edificação que você tinha em 2010, 11, 12, 13, 14 e 15. Não mudaram uma vírgula, repito para o telespectador. Portanto, o potencial de edificação da nossa cidade continua o mesmo. E óbvio que o prefeito tem que assinar o alvará que vem, estando dentro da lei, você não tem como não assinar, até porque não é o prefeito que assina, é o secretário de obras que assina. Mas o que eu quero dizer,
nós vivenciamos um boom econômico. Natural que com a recessão econômica, o mercado imobiliário esfriou. O mercado imobiliário esfriou. E nós tivemos o boom que toda a região metropolitana teve. Santo André teve, São Paulo teve, São Paulo capital teve. Agora, o problema secundário à verticalização é a mobilidade? Também é. E outras também coisas, né? Agora, esgoto, isso é natural, energia, mas você, eu tô vamos falar de trânsito, que você me vamos falar de falou. mobilidade. Mobilidade. O que foi feito nos 3 últimos anos de impacto sobre a mobilidade? Construiu-se alguma nova via? Não. Ampliou-se algum modal de transporte da cidade? Não. Não é que não fizeram 1 quilômetro de ciclovia, não fizeram 10 metros de ciclovia. Há projetos prontos que nós deixamos de ciclovias e ciclofaixas prontos para expandir o modal cicloviário. Não foi feito absolutamente nada. Nós temos aí, obviamente, um esforço enorme do governador Geraldo Alckmin em trazer o metrô, que eu acho que é a grande diferenciação que nós vamos ter, infelizmente impactado pela crise econômica. Também A parcela do governo federal está desacelerada. Aliás, a Também. semana que vem tem uma audiência importantíssima em Brasília. Eu aqui conclamaria aos atores políticos do ABC que vão a Brasília na próxima semana numa discussão que vai ter da linha 18 do metrô, lá com o governo federal. Eu até pretendo ir lá para ver se a gente consegue pressionar a questão do financiamento. Portanto, nós temos aí nenhuma efetividade sobre a questão viária. Não há uma modificação de modal, de fluxo, de via, de alteração semafórica. Muito pelo contrário, tiraram os semáforos que eram sincrônicos da Avenida Goiás e cronometrados, passaram para semáforos que ninguém sabe o processo de compra, ninguém sabe quanto custou, perderam a questão cronométrica dos semáforos, ninguém falou nada. Esse foi o plano de mobilidade urbana apresentado. Auricchio, E há muito o que se fazer nisso. Perfeito. retomando também o nosso bate-papo lá do primeiro bloco, a respeito do amadurecimento e do currículo, inclusive com a saída da prefeitura em 2012 e o ingresso no primeiro escalão do governo Alckmin a partir dessa atual gestão. Para quem está em casa, o que mudou do Auricchio ou o que o Auricchio fará diferente do Auricchio que deixou a prefeitura, seja no ponto de vista da composição de governo, do dia a dia do trato com a população, o que muda no Auricchio que sai e no Auricchio que vai se apresentar como candidato ao eleitor de São Caetano? Olha, eu te diria a primeira questão. Eu acho que do ponto de vista administrativo, elogio em boca própria é muito ruim, mas eu tenho uma questão que eu carrego comigo curricularmente. Eu sei montar bons grupos de governo. Eu tive 2 governos muito bem avaliados. Não foram bem avaliados por minha conta. Foram bem avaliados porque eu tinha boas equipes. Tinha um time bom. Tanto que o atual governo tentou cooptar aí uma grande parte dos secretários da época, mas obviamente que os secretários de alto nível não conseguiram se encaixar na dinâmica de governo que existe atualmente. Então, nós vamos formar um grande grupo de governo, um novo bloco de governo, politicamente falando, que vai produzir um governo de alto nível técnico. Por que nós vamos produzir um governo de alto nível técnico? Porque nós vamos precisar encarar um processo de reconstrução, como a telespectadora falou, que ela quer que a cidade volte nos padrões que tínhamos antigamente. Nós também queremos. E isso vai precisar de um processo de reconstrução, de reorganização da cidade. Do ponto de vista pessoal, o meu amadurecimento é o amadurecimento de um homem de 53 anos, médico, pai de família, que enfrenta dissabores na vida como qualquer outro cidadão. Aprendi muito no meu convívio com o governador Geraldo Alckmin e quero dar o meu melhor para o São Caetano. Agora, aquela crítica que tinham, o Auricchio não sai do gabinete, porque eu trabalhava. Eu deixo só essa resposta. Amigo telespectador, eu não saía do gabinete porque eu trabalhava. Hoje a gente tem uma carga de trabalho menor, consigo estar mais presente nas ruas para debater e conversar com as pessoas. Agora, estar próximo das pessoas, às vezes, não é fisicamente a melhor maneira que um político tem para estar próximo das pessoas. É produzindo bons serviços públicos. É dando, de fato, a chegada de um bom serviço na ponta do sistema. E rapidamente, só antes do Anderson encerrar, a questão também, eu falei de movimento político, o seu foi muito importante, e literalmente tivemos o movimento de Nilson Bonomi, atual secretário de governo, que na última hora mudou o título, transferiu o domicílio de Santo André para São Caetano. Qual a sua avaliação a respeito deste fato político? Acho que é difícil para mim, eu não conheço ele muito bem, não sei exatamente quais os objetivos, aí realmente é uma questão que extrapola da minha compreensão e do meu raio de visão.
José Aurelio Júnior, foi bom tê-lo aqui, obrigado pela gentileza em abrir esse espaço na agenda. Aqui, com certeza, a gente abre espaço para discutir aquilo que interessa ao cidadão, especialmente de São Caetano do Sul. Grande abraço, sucesso e obrigado por ter vindo. Muito obrigado, amigo telespectador, obrigado, Leandro, obrigado, Anderson. Quantas vezes fomos convidados, estaremos aqui. Queremos agradecer a direção da emissora, a produção do seu programa, Café com Fatos, que foi muito bom, passou muito rápido, né? Isso, não, e aliás, faltou o placar do jogo aqui. O seu coração tá batendo forte, palmeirense. Quanto que vai ser logo mais Palmeiras? 1-0, Palmeiras. O necessário, né? O gol do Lucas Barrios. Aí, que beleza. Gente, nós estamos indo embora. Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, a partir das 8 da noite no Café com Fatos. Aliás, esse programa é reprisado em outros momentos, em horários alternativos, pela TV SC e também na Web TV São Caetano, nossa parceira de conteúdo. Grande abraço, obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau. Até a próxima.